Os chineses estão cansados do próprio país. A China está a caminho de perder mais de 15 mil de seus milionários este ano. Isso acontece enquanto o país já perdeu mais de 13 mil deles no ano passado, mais do que qualquer outro país. Os chineses abastados estão fugindo da China. Os jovens estão sonhando em escapar disso. E os impotentes estão silenciosamente sofrendo a depressão comunista. Esqueça os pobres. Até os mais ricos têm que passar pelo inferno, como este aqui. Ao fazer este discurso que criticava o governo da China, Jack Ma não foi visto em público. E agora muitos estão questionando onde está Jack Ma. A situação está tão ruim que Xi Jinping teve que fazer uma declaração pública no dia 4 de maio, convocando a juventude do país a permanecer na China, porque a pátria e o povo mais precisam deles agora. Mas os chineses estão deixando o país por causa das ações de Xi Jinping e seus comparsas. Foi em outubro de 2020, no Bund Summit, Jack Ma fez um discurso ousado, criticando o sistema financeiro da China. Mas essas palavras atingiram os poderosos líderes chineses como um tapa na cara, que estavam ali mesmo, na plateia. O que aconteceu em seguida foi chocante. O governo chinês agiu rapidamente. Suas empresas enfrentaram enormes penalidades e ele perdeu mais da metade de sua fortuna. O histórico, oferta pública inicial de sua empresa, foi completamente interrompido e as empresas perderam um valor impressionante de 850 bilhões. Isso não foi suficiente. Devido à pressão do governo, Jack Ma desapareceu do olho público por incríveis 5 anos. Sim, não 1, não 2, mas 5 longos anos. Ironicamente, eles perguntam por que as pessoas estão cansadas do primeiro comando da capital, mas existem dois tipos de eventos: aqueles que recebem muita cobertura da mídia e o outro que não recebe. E o segundo é mais assustador. A história de Jack Ma se enquadra na primeira categoria, mas hoje estaremos expondo o outro lado. Os segredos mais duros do primeiro comando da capital que a mídia não ousa revelar. Então, quais são os segredos obscuros do primeiro comando da capital? E por que os chineses estão desesperados para deixar a China? Agora, o primeiro comando da capital tem sensores trabalhando horas extras na China para deletar e censurar qualquer postagem sobre esse movimento. Eu tenho minhas suspeitas de que os bots do primeiro comando da capital sempre desgostaram de quaisquer vídeos da China no YouTube para suprimi-los no algoritmo. Então, se vocês puderem apenas tirar um rápido segundo do seu tempo e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Isso me ajuda muito com o algoritmo do YouTube, especialmente quando estou cobrindo tópicos que estão expondo o primeiro comando da capital. Ok, vamos começar. Como todos sabemos, a China é um governo autoritário, e a vida sob o governo do presidente Xi Jinping tem se tornado cada vez mais difícil para muitas pessoas. Políticas governamentais rigorosas, repressão à liberdade de expressão e controles rígidos sobre empresas e mídia deixaram os cidadãos se sentindo presos. Como resultado, um número crescente de pessoas, especialmente das classes média e alta, estão desesperadas para fugir da China. Embora essa tendência esteja crescendo há muito tempo, as políticas extremas do primeiro comando da capital para a coronavírus 2019 agravaram ainda mais a situação. Lockdowns prolongados, perda de empregos, restrições rigorosas, aumento da vigilância, censura e mudanças imprevisíveis de políticas tornaram a vida insuportável. A situação piorou insanamente. Cidades inteiras foram isoladas. As pessoas foram arrastadas para campos de quarentena. E, chocantemente, não havia como as pessoas criticarem o primeiro comando da capital, porque as críticas online eram rapidamente deletadas. Mas até isso poderia ter sido superado. No entanto, o que aconteceu a seguir foi o pior que o povo de um país poderia enfrentar. 4 bancos na China falharam recentemente. Os depositantes temem que possam perder suas economias de vida. Eles têm protestado. Adivinha o que o governo fez? Desencadeou tanques militares. Eu sei que é difícil acreditar com seus próprios olhos, mas o que você acabou de ver era real. Em julho de 2022, alegadamente o primeiro comando da capital lançou tanques para proteger seus bancos. Mas de quem? Ladrões? Membros de gangues? Máfia? Bem, de seus próprios cidadãos, que confiaram nesses bancos e depositaram seu dinheiro suado nesses bancos. Veja, os bancos chineses falharam e os depositantes temiam que poderiam perder suas economias de vida. Então a resposta óbvia seria retirar o dinheiro deles, certo? Foi isso que essas pessoas fizeram. E em vez de acalmar as pessoas e ganhar a confiança delas, o primeiro comando da capital lançou os tanques.
E quando foi a última vez que o primeiro comando da capital lançou os tanques? Se você já adivinhou, foi o massacre da Praça Tiananmen, de 1989. É impossível para mim até mesmo me imaginar nessa situação. Mas aqueles dias se foram e as coisas voltaram ao normal. Isso não significa que os chineses estão felizes agora. Existem dezenas de outros motivos pelos quais eles ainda estão desesperados para deixar a China e estavam desesperados mesmo antes da pandemia atingir. Deixe-me provar isso. De acordo com as Nações Unidas, o número anual de solicitantes de asilo da China era apenas de 15.362 em 2012. Atingiu mais de 100 mil em 2020, mais de 120 mil em 2022. Na verdade, o número total de pessoas que solicitaram asilo durante o governo de Xi Jinping a partir de 2013 ultrapassou 613 mil. Isso representa um impressionante aumento de 3.890% no número de solicitantes de asilo durante o regime de Xi Jinping. Embora os números tenham aumentado dramaticamente após 2020, eles já estavam aumentando constantemente, mesmo antes da pandemia. Os Estados Unidos se tornaram o destino mais popular, com 70% dos solicitantes de asilo chineses se candidatando lá em 2020. Muitos entraram primeiro com vistos de turista ou negócios, depois solicitaram asilo uma vez dentro do país. A introdução de vistos de 10 anos para cidadãos chineses em 2014 facilitou a entrada deles nos Estados Unidos da América, dando-lhes uma base legal antes de buscar proteção. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, estima-se que 176 mil nacionais chineses devem buscar asilo em 2024. Esse aumento reflete um dramático aumento de 169% em comparação com 2019, antes da pandemia de coronavírus. 19. A Austrália sozinha recebeu mais de 15 mil solicitantes de asilo no ano passado, enquanto países como Canadá, Brasil, Coreia do Sul e Reino Unido também presenciaram um forte aumento nas solicitações. Surpreendentemente, não apenas de pessoas comuns chinesas, mas até mesmo alguns dos cidadãos de alto perfil da China também estão buscando asilo fora da China. Por exemplo, Chen Guangcheng, um ativista dos direitos humanos cego, fez uma fuga ousada de prisão domiciliar e buscou refúgio na Embaixada dos Estados Unidos da América em Pequim, conseguindo eventualmente uma passagem para a América. Liu Zhai, um escritor conhecido por sua crítica à liderança chinesa, suportou dificuldades, detenção e espancamentos antes de finalmente fugir para os Estados Unidos da América em 2012. Décadas antes, Fang Lijue, uma figura-chave nos protestos da Praça Tiananmen em 1989, se viu preso em turbulência política e viveu dentro da Embaixada dos Estados Unidos da América por um ano antes de ser concedida uma passagem segura para fora da China. Mas você notou uma coisa? Nós nem mesmo tocamos no assunto das pessoas que estão deixando a China em busca de melhores oportunidades e uma vida melhor. Nós apenas falamos sobre os solicitantes de asilo, aqueles que fogem de seu país de origem por medo de perseguição, violência ou perigo. Mas por que tantos chineses procurariam asilo em primeiro lugar? Quero dizer, não é apenas sobre uma vida melhor, é sobre a segurança de suas vidas. Bem, se discutirmos todos os exemplos, este seria um vídeo de 5 horas. Mas um dos exemplos mais famosos é Hong Kong, que também está enfrentando as consequências do aperto da China. Após os massivos protestos pró-democracia de 2019, o governo reprimiu ativistas, jornalistas e cidadãos comuns. Muitos residentes de Hong Kong estão tentando desesperadamente se mudar para países como os Estados Unidos da América, o Reino Unido, Canadá e Austrália. E um número significativo deles eram solicitantes de asilo, mas apenas uma pequena parte deles tem a sorte suficiente para escapar do inferno comunista. A maioria deles continua sofrendo quase para sempre, e a única coisa que eles têm é a esperança. A esperança de conseguir sair algum dia. Os solicitantes de asilo têm que sofrer muito? Porque escapar não é fácil. Muitos países têm políticas rigorosas de asilo e os solicitantes de asilo chineses frequentemente enfrentam obstáculos como altos padrões de prova, longos tempos de processamento e taxas de aceitação limitadas. Isso torna incrivelmente difícil para eles obterem asilo. Por exemplo, os Estados Unidos da América viram um aumento significativo nas solicitações de asilo de chineses. No entanto, as taxas de aprovação são muito baixas, devido a um escrutínio mais rigoroso, pois os candidatos devem provar um medo credível de perseguição, sob padrões legais rigorosos. E por que eles não deveriam sair? Esses chineses têm todos os motivos possíveis para deixar a China governada pelo primeiro comando da capital. Algumas das histórias são tão aterrorizantes que poderiam arrepiar qualquer um. Uma delas é a história de Guo Guangcheng,
Não se surpreenda quando eu te contar que Guo não é um trabalhador comum, mas um bilionário que também era conhecido como o Warren Buffett da China. Em 2015, ele desapareceu da vista do público, provocando ampla especulação. Mais tarde, descobriu-se que Guo foi detido pela polícia anticorrupção para uma investigação. Como não é surpresa, nenhum detalhe foi fornecido para essa investigação. Na verdade, quando Guo reapareceu alguns dias depois em uma reunião da empresa, ele permaneceu em silêncio sobre o que havia acontecido. Até hoje, ainda não sabemos se o seu desaparecimento foi realmente sobre anticorrupção, porque se fosse, por que tudo foi mantido em segredo? Sabe o que eu quero dizer? Esta não é a primeira vez que um empresário chinês enfrenta problemas por criticar o governo. Desde que Xi Jinping se tornou presidente em 2013, vários empresários ricos desapareceram ou foram punidos, porque o mundo continuou vendo o mesmo padrão se repetir, um incidente após o outro. Em 2017, o bilionário Xiao Tianhua estava relaxando em seu hotel de luxo em Hong Kong, até que ele desapareceu misteriosamente. Mais tarde, foi revelado que seguranças chineses o haviam sequestrado. Em 2022, ele foi condenado a 13 anos de prisão por fraude e corrupção. Então, em 2020, o magnata do setor imobiliário Ren Zhecheng falou contra o manejo da pandemia por Xi Jinping, chamando-o de palhaço. Por isso, ele foi condenado a 18 anos de prisão por corrupção. Acho que você deveria ter chamado ele de Ursinho Pooh. Assim, ele poderia ter pelo menos escapado. E o caso mais recente foi de Bao Fan, um banqueiro bilionário de tecnologia que desapareceu em 2023. Mais tarde, o governo alegou que ele estava cooperando com uma investigação, mas ninguém realmente sabe a história completa. E lembre-se, esses são apenas os casos que ganharam as manchetes. Ainda não sabemos sobre as vítimas que desapareceram silenciosamente sem que o mundo jamais descobrisse. Esses incidentes são uma mensagem clara de que até mesmo os empresários mais ricos e poderosos da China não estão mais seguros. Seus desaparecimentos repentinos deixaram toda a comunidade empresarial vivendo em medo, porque ninguém sabe quem será o próximo. Esse medo está provocando um êxodo em massa de chineses, incluindo milionários e bilionários. E isso é realmente uma boa notícia para outros países. Veja, chineses ricos estão deixando a China em números recordes. Apenas em 2024, espera-se que 15.200 milionários e bilionários se mudem da China, o que é 10% a mais do que em 2023, quando 13.800 saíram. De acordo com Henley Partners, a maioria dessas pessoas está indo para a América e Singapura. Eles também estão levando consigo uma enorme quantidade de riqueza, entre 30 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares por pessoa. Mas essa história tem um lado diferente. Mesmo após conseguir asilo por pessoa. Mas essa história tem um lado diferente. Mesmo após conseguir asilo, a vida deles não é livre de preocupações. Eles enfrentam assédio e ameaças, não dos locais, mas de alguém que já esperavam. Em alguns casos, a pressão é tão intensa que desistir da vida parece mais fácil. Por que eu digo isso? Porque mesmo para aqueles que conseguem escapar, o medo não acaba. Muitos dissidentes chineses que fogem para países como os Estados Unidos da América, Canadá e Austrália continuam a enfrentar assédio e intimidação. Alguns relataram receber ameaças de morte, enquanto outros dizem que foram chantageados ou confrontados por agentes chineses em suas novas casas. Na verdade, o governo chinês administra um programa secreto chamado Operação Fox Hunt e Operação Skynet, que afirma serem projetados para rastrear criminosos que fugiram para o exterior. Mas, na realidade, esses programas muitas vezes foram usados para silenciar críticos do governo chinês, mesmo em países estrangeiros. Mas você pode pensar que existem milhões de chineses fora da China, então todos eles são críticos e arriscam suas vidas criticando o CCP? Neste gráfico, você pode ver o número de cidadãos chineses em diferentes países. Então, por que milhões deles estão no exterior? Isso ocorre porque a maioria deles não são solicitantes de asilo, mas migrantes que se mudaram em busca de melhores oportunidades e uma qualidade de vida mais alta. Isso apesar do fato de que a China tirou milhões da pobreza, se tornou uma potência manufatureira e alcançou um milagre econômico em apenas algumas décadas. Bem, porque a realidade está mudando muito rápido e o mundo nem mesmo está percebendo. Você pode dizer que, vamos lá, todo mundo está percebendo as atualizações sobre a China, certo? Eles são pessoas ruins e, obviamente, quereriam sair da China depois disso, certo? Bem, na verdade, não. Não estou falando sobre as recentes manchetes que a China está fazendo, mas sim sobre a realidade atual que mal faz qualquer manchete.
A dura realidade que apenas os chineses conhecem. Mas qual é essa realidade? E o que está fazendo os chineses deixarem seu próprio país? Na verdade, esse desespero é claramente visível com cada vez mais pessoas procurando maneiras de emigrar, com como se mudar para o Canadá e opções de imigração se tornando termos de pesquisa comuns na China. Além disso, surgiu na China uma nova tendência online chamada RUN. É uma gíria chinesa que soa como a palavra inglesa RUN, mas se refere a pessoas que buscam ativamente maneiras de se mudar permanentemente para o exterior. Esse fenômeno ganhou força durante os rigorosos bloqueios da Coronavírus-19 no início de 2022, provocando amplas discussões nas plataformas de mídia social chinesas. Para muitos, isso não é apenas sobre melhorar sua situação econômica, mas também sobre escapar de restrições políticas e sociais. Adivinha? O primeiro comando da capital também arruinou os planos de emigração. Como? Limitando as renovações de passaporte, apertando as aprovações de visto e impondo restrições rigorosas de viagem. Então os chineses, já enfrentando um pesadelo em seu próprio país, agora também estão proibidos de sair dele. E por que pesadelo? Se verificarmos a situação econômica da China antes de 2019, a economia da China estava crescendo de forma constante em torno de 6 a 7% ao ano. No entanto, a pandemia da Coronavírus-19 interrompeu esse crescimento. Em 2020, a economia caiu para apenas 2,3%, uma das taxas mais baixas em décadas. Embora tenha se recuperado para 8,4% em 2021, caiu novamente em 2022 para apenas 3% devido à política de zero coronavírus e aos rigorosos bloqueios. Essa desaceleração econômica também impactou o mercado de trabalho da China. Como se os choques econômicos já não fossem suficientes, a loucura da China tornou o mercado de trabalho ainda pior. A China destruiu algumas de suas maiores indústrias prósperas. Por exemplo, o primeiro comando da capital proibiu aulas particulares lucrativas para disciplinas do currículo escolar. Proibiu instituições de tutoria baseadas em disciplinas de serem listadas em bolsas de valores ou de levantarem fundos. Embora a intenção dessa medida fosse diminuir a carga acadêmica, essa ação repentina resultou em uma enorme perda de empregos. A maioria dos players do setor de tutoria perdeu quase 90% de seu valor de mercado em menos de um ano. As empresas demitiram quase 40% a 50% de seu pessoal. Se considerarmos apenas as 7 principais empresas listadas, 206 mil pessoas perderam seus empregos. Na verdade, esses são apenas números das entidades listadas. Nós nem mesmo consideramos as salas de aula físicas, as pequenas empresas. Estamos falando de apenas uma única indústria. Porque o primeiro comando da capital também reprimiu o setor imobiliário, o setor de tecnologia e a indústria de jogos. Mas, como você deve ter adivinhado, isso levou ao fechamento de centenas de empresas e à perda de milhares de empregos. As empresas estão fechando, as pessoas estão perdendo empregos e quando olham para fora em busca de esperança, até esse caminho é bloqueado pelo primeiro comando da capital. Na verdade, a situação é tão ruim que em agosto de 2023, o governo chinês divulgou um dado chocante, segundo o qual um recorde de 21,3% dos jovens chineses estão desempregados. Até mesmo a taxa de desemprego geral era de apenas 5,1% em 2024. Ao ver esses números, o primeiro comando da capital achou que isso é horrível e decidiu erradicar tais números horríveis. Na verdade, eles fizeram isso suspendendo a futura publicação da taxa de desemprego dos jovens urbanos por 6 meses. Sim, essa foi a típica solução chinesa para isso. Mas quando a China começou a publicá-la novamente, não foi menos que um milagre. Quando publicou os últimos números após 6 meses em dezembro de 2023, caiu significativamente para apenas 14,9% e se estabilizou em 15,7% em dezembro de 2024. Então, como a China conseguiu realizar tal movimento milagroso? Na verdade, com um truque simples. Ela simplesmente adotou uma metodologia para excluir estudantes de dezembro de 2023. Esta nova metodologia não inclui mais os estudantes universitários, o que simplesmente significa que a situação real de desemprego pode ser pior do que os números mostram. Então, a China foi extremamente cautelosa com a questão do desemprego e estava tomando todas as medidas para esconder o problema. Mas em um nível tão extremo que literalmente ninguém tinha permissão para criticá-lo. Quer dizer, ninguém tem permissão para criticar qualquer questão na China de qualquer maneira, mas essa era realmente muito perturbadora. Zhu Hongpeng, de 55 anos, comentou sobre a desaceleração da economia da China e questionou a liderança de Xi Jinping. Mas, surpreendentemente, ele não fez essas observações diante de grandes multidões, o que obviamente ninguém ousaria fazer.
Mas, em vez disso, ele fez essas observações em um grupo privado do WeChat. Desde então, ele desapareceu desde abril de 2024. Sim, essa é a liberdade de expressão que a China tem. E deixe-me dizer, Xu Hongpeng não era apenas um cara comum. Ele é o diretor adjunto de um think tank governamental muito conceituado. Na verdade, o nível de frustração da China pode ser entendido pelo fato de que Xu não está mais listado no site do think tank, e os sites relacionados ao seu trabalho foram retirados do ar. Além disso, um comentário sobre o fraco consumo da China, desemprego e juventude desanimada por um economista-chefe da China, Gao Shanwen, em 2024, foi removido pelos censores da internet da China. E por que eles não censurariam seu conteúdo? Os fatos e números apresentados por Gao literalmente expuseram as feias manobras do primeiro comando da capital. Mas o que havia de tão sensível em seu conteúdo que a China queria esconder de seu povo? Segundo Gao, cerca de 47 milhões de trabalhadores migrantes que deixaram as cidades voltaram para suas províncias de origem porque não conseguem empregos nas cidades. Desapareceram dos dados de desemprego, porque os dados capturam apenas o desemprego nas áreas urbanas. Então isso significa que os dados de desemprego são muito piores do que vimos anteriormente. Ele também mencionou que o produto interno bruto tem sido superestimado em comparação com o produto interno bruto real em 3 pontos percentuais por ano nos últimos 3 anos. Ou seja, de 2021 a 2024, totalizando uma superestimação cumulativa de cerca de 10 pontos percentuais. Ele disse que as pessoas mais velhas estão cheias de vitalidade, as pessoas mais jovens estão sem vida, e as pessoas de meia idade não têm nada pelo que viver. Mas por que ele diria isso? Na verdade, ele afirmou um fato estranho: que o crescimento do consumo é mais forte nas províncias com populações mais velhas e mais fraco nas províncias com populações mais jovens. Parece um pouco contraintuitivo, certo? Mas isso é porque as pessoas mais velhas estão gastando mais porque estão recebendo pensões regulares. As pessoas mais jovens estão contendo os gastos porque suas expectativas de renda estão diminuindo. Então, enquanto o desemprego está alto, aqueles que têm empregos também não estão muito melhor. Muitos estão presos em uma brutal cultura de trabalho, conhecida como o Sistema 996, onde trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, e isso é um total de 72 horas por semana. As leis trabalhistas da China estabelecem uma semana de trabalho de 44 horas. Mas muitas empresas, especialmente em tecnologia, ignoram essas regras. Frequentemente seguem o cronograma 996, isso também sem qualquer pagamento de horas extras na maioria das vezes. Frustrados com esse estilo de vida de alta pressão, mais jovens profissionais estão deixando grandes cidades como Pequim, Xangai e Shenzhen para cidades menores com um ritmo de vida mais lento. Além do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, os trabalhadores mais jovens também estão fugindo dos altos custos de vida e de um mercado de trabalho incerto devido à desaceleração da economia da China. Essa dura cultura de trabalho está provocando um êxodo em massa de profissionais chineses que partem para países como os Estados Unidos da América e o Canadá, em busca de melhores oportunidades e uma vida mais equilibrada. É por isso que os jovens estão emigrando em busca de uma melhor educação e empregos. Os ricos estão partindo em busca de uma vida mais tranquila, e aqueles que ainda estão na China estão se tornando criativos. Quero dizer, tornando-se criativos com protestos, como este. Foi nessa época que a China impôs um rigoroso lockdown rotativo em Xinjiang para conter o coronavírus 19. Sob a estratégia de zero coronavírus, as pessoas foram forçadas à quarentena. As cadeias de suprimentos entraram em colapso e itens essenciais como alimentos e medicamentos ficaram escassos. A frustração pública aumentou. Mas as autoridades censuraram reclamações e prenderam críticos por espalharem rumores. Mas logo, tudo saiu do controle após um incidente fatal. No dia 24 de novembro de 2022, um incêndio começou em um apartamento em Urumqi, capital de Xinjiang, matando 10 pessoas e ferindo 9. Vídeos mostraram caminhões de bombeiros incapazes de chegar ao prédio, e muitos culparam as políticas de zero coronavírus por bloquear os esforços de resgate. As autoridades negaram responsabilidade, mas postagens nas redes sociais afirmaram que os residentes estavam trancados dentro devido a regras rigorosas de Covid. No dia seguinte, protestos irromperam em toda a China. As pessoas seguravam folhas de papel em branco como um símbolo de censura, levando ao movimento chamado Revolução A4 ou Protestos de Papel Branco. Agora, por que isso foi genial?
porque o papel em branco não mostrava nenhuma palavra proibida, então a inteligência artificial não conseguia detectá-lo. Isso significava que os moderadores humanos tinham que encontrar e deletar manualmente as imagens das plataformas de mídia social, tornando muito mais difícil e lento para o governo censurar tudo. Dessa forma, esse movimento ganhou mais alcance e conscientização na China. E adivinha? Funcionou. Apesar das repressões policiais, o povo conseguiu. As autoridades suspenderam os bloqueios em muitas cidades. E no dia 7 de dezembro de 2022, o governo chinês encerrou oficialmente a política de zero coronavírus. Mas às vezes as situações podem ficar realmente ruins para as pessoas. Tão ruim que as pessoas têm que literalmente sair às ruas para ter acesso ao seu próprio dinheiro suado. Em abril de 2022, 4 bancos rurais em Henan, China, congelaram repentinamente depósitos no valor de 5 bilhões e 800 milhões, afetando mais de 400 mil pessoas. A princípio, os bancos alegaram que estavam atualizando sistemas. Mas, mais tarde, foi revelado que uma empresa de investimento privada havia trabalhado secretamente com os funcionários do banco para atrair depósitos usando taxas de juros altas de até 9%, muito acima do limite legal da China de 3% a 4%. Os bancos haviam emprestado grandes somas de dinheiro para projetos imobiliários, mas quando esses empréstimos falharam, eles não conseguiram devolver o dinheiro dos depositantes. Uma empresa suspeita por trás dessa fraude controlava pelo menos 13 bancos rurais e administrava mais de 100 empresas fantasmas. Enquanto os depositantes permaneciam bloqueados, mais de 1.000 pessoas protestaram em julho, forçando as autoridades a prometerem reembolsos parciais em lotes com condições. A crise também se espalhou para a província de Anhui, onde os oficiais anunciaram medidas semelhantes para outro banco rural. Devido a este incidente, as pessoas rurais na China perderam a fé no sistema bancário do país. Além disso, as preocupações com os direitos humanos também contribuíram para o desejo de deixar a China. Em Xinjiang, a minoria muçulmana uigur enfrentou severa perseguição. De acordo com o censo de 2020 da China, mais de 11 milhões de uigures vivem em Xinjiang. Mais de 1 milhão de uigures foram detidos no que o governo chinês chama de campos de reeducação. Centenas de milhares de pessoas foram condenadas à prisão, enquanto muitas mulheres uigures foram esterilizadas à força. Milhares foram forçados a trabalhar em fábricas e fazendas controladas pelo Estado. Práticas religiosas foram proibidas, e muitas mesquitas e locais culturais foram destruídos. Organizações internacionais de direitos humanos condenaram essas ações, mas a China negou todas essas alegações. Então as pessoas escolheram fugir de seu país, às vezes legalmente, e às vezes por rotas ilegais e mais perigosas. Para muitos cidadãos chineses que procuram deixar seu país, uma das maneiras legais mais populares é através de vistos de investimento. O programa de visto Employment Based 5 nos Estados Unidos tem sido a primeira escolha para indivíduos chineses ricos que desejam se estabelecer no exterior. Este programa permite que as pessoas invistam em um negócio nos Estados Unidos da América em troca de um green card e, eventualmente, a cidadania americana. Ao longo dos anos, os investidores chineses dominaram este programa. Somente em 2022, mais de 6.100 das 10.855 vistos EB5 emitidos nos Estados Unidos da América foram para candidatos chineses, mais de 50% do total. Na verdade, de 2010 a 2019, mais de 70% de todos os vistos de investidor emitidos pelos Estados Unidos da América foram concedidos a cidadãos chineses. Mas não são apenas os investidores de negócios que estão saindo. Estudantes chineses também estão solicitando vistos para os Estados Unidos da América em grande número. No primeiro semestre de 2023, quase 45 mil estudantes chineses receberam vistos F1 para estudar nos Estados Unidos da América, o que representa um aumento de 44% em comparação com o ano anterior. Até o final de julho, mais de 80 mil vistos de estudante haviam sido emitidos para cidadãos chineses. Mas, para muitos cidadãos chineses desesperados para sair, a migração legal através de vistos e programas de investimento nem sempre é uma opção. Alguns correm riscos extremos, viajando por rotas perigosas em busca de uma vida melhor. Um dos caminhos mais traiçoeiros é o Darien Gap, uma densa selva entre a Colômbia e o Panamá, conhecida por seu terreno áspero, vida selvagem mortal e grupos criminosos.
Apesar dos perigos, mais migrantes chineses do que nunca estão tentando essa jornada perigosa. Em 2023, mais de 25 mil migrantes chineses cruzaram o Dalian Gap, tornando-os o maior grupo fora das Américas a tomar esta rota. O número total de migrantes através desta selva atingiu 500 mil, de acordo com o governo panamenho. Depois de sobreviverem a esta travessia brutal, eles continuam rumo ao norte, em direção à fronteira entre os Estados Unidos da América e o México, onde cerca de 37 mil cidadãos chineses foram detidos no ano passado. Muitos jovens chineses, inspirados pelas redes sociais, começaram a se referir a essa jornada como Jiuqian, que significa correr o risco. Ao contrário de muitos outros migrantes da Venezuela ou do Haiti, alguns viajantes chineses optam por rotas Very Important Person, oferecidas por contrabandistas ligados ao maior cartel de drogas da Colômbia, o Clã do Golfo. Essas rotas, embora ainda perigosas, são mais rápidas e menos fisicamente exigentes, incluindo passeios de barco, caminhadas guiadas e até viagens a cavalo. No entanto, elas têm um alto custo, tornando-as acessíveis apenas para aqueles que podem pagar. Para muitos cidadãos chineses, deixar o país não é apenas uma escolha, é uma batalha contra as restrições governamentais. Enquanto as pessoas na maioria dos países podem solicitar um passaporte facilmente, na China, o processo se tornou cada vez mais difícil, especialmente para aqueles de Xinjiang, Tibete e certas regiões minoritárias. O governo chinês impôs controles rigorosos de saída, tornando difícil para as pessoas saírem legalmente. Embora um pedido de passaporte oficialmente exija apenas um cartão de identidade, as autoridades criaram barreiras extras, forçando pessoas de certas regiões a apresentar extensa documentação e esperar por anos, apenas para enfrentar rejeição sem qualquer explicação real. Mas, ainda assim, em 2024, aproximadamente 23 milhões e 320 mil passaportes foram emitidos para cidadãos chineses, refletindo um aumento de 26,5% em relação ao ano anterior. Um incidente surpreendente aconteceu em 2016. A situação piorou ainda mais quando as autoridades de Xinjiang confiscaram todos os passaportes emitidos anteriormente como parte de uma repressão governamental. Ao mesmo tempo, a China introduziu outra política. Funcionários do governo, incluindo professores, médicos e funcionários universitários, foram obrigados a entregar seus passaportes para a guarda segura. Se quisessem viajar, precisavam de uma aprovação especial, que muitas vezes era negada. O governo alegou que isso era para prevenir a corrupção e proteger os segredos do Estado, mas na realidade era uma maneira de controlar os movimentos das pessoas. Além disso, uma das táticas mais poderosas é ameaçar os membros da família que ainda vivem na China. Eles dizem aos dissidentes: volte por vontade própria ou seus entes queridos sofrerão. Muitas pessoas, aterrorizadas por suas famílias, sentem que não têm escolha a não ser retornar. De acordo com relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e jornalistas investigativos, agentes chineses operam secretamente em muitos países para rastrear, intimidar e, às vezes, retornar à força dissidentes chineses de volta à China. Em vez de prender pessoas abertamente, esses agentes usam medo e pressão. Essa repressão transfronteiriça não se limita a indivíduos acusados de corrupção. Organizações de direitos humanos como a Cable News Network e a Freedom House relataram que a China pressionou governos no Oriente Médio e na Ásia para prender e enviar de volta os uigures. Agentes chineses também foram acusados de sequestrar dissidentes no Sudeste Asiático e intimidar críticos do governo na Europa. Um caso chocante envolveu 2 ativistas chineses que haviam recebido o status de refugiados da Organização das Nações Unidas na Tailândia. Zheng Yifei, um cartunista político, e Deng Guangping, um ativista dos direitos humanos, já foram presos na China por se manifestarem contra o governo. Tendo medo por sua segurança, eles fugiram para a Tailândia e foram oficialmente reconhecidos como refugiados pelas Nações Unidas. Mas, apesar disso, a Tailândia os prendeu a pedido da China e os colocou de volta em um avião para a China. Um terceiro homem, o cidadão sueco Gui Minhai, também estava naquele voo. Ele era um editor de livros que criticava o Partido Comunista da China. Antes de seu retorno forçado, ele já estava desaparecido há semanas. Seu desaparecimento causou choque na comunidade internacional. As Nações Unidas condenaram a decisão da Tailândia, alertando que os homens enfrentavam graves violações dos direitos humanos na China. A Anistia Internacional também se manifestou, revelando que Jiang Yifei havia sido torturado pelas autoridades chinesas no passado. Agora ele estava de volta às suas mãos. Apesar desses relatórios, a China defendeu suas ações. Seu Ministério das Relações Exteriores insiste que esses indivíduos eram criminosos.
embora nunca tenha declarado claramente quais crimes eles cometeram. Em Hong Kong, a liberdade de imprensa está sob ataque. 2 editores do Stand News, um dos últimos veículos de notícias independentes, foram presos e acusados de sedição. O julgamento deles foi um claro sinal de até onde o governo iria para calar qualquer um que se manifestasse. Esses casos provam que criticar o governo chinês, mesmo de outro país, pode ser extremamente perigoso. Dissidentes, refugiados e até cidadãos estrangeiros que se manifestam contra as políticas da China correm o risco de serem caçados, sequestrados ou forçadamente retornados. Para aqueles que fogem da China esperando por liberdade, a realidade é dura porque, mesmo a milhas de distância, eles ainda estão sendo observados. Mas ainda assim, é muito mais seguro do que viver na China. Não são apenas os cidadãos chineses que estão saindo. Estrangeiros que vivem na China também estão fazendo as malas devido às políticas rigorosas, ao crescente censura e ao crescente sentimento anti-ocidental. Cidades como Xangai e Pequim, que já foram grandes centros internacionais, estão vendo um declínio acentuado no número de residentes estrangeiros. A população estrangeira de Xangai caiu 20% em uma década, enquanto a de Pequim caiu 40%. Apesar do crescente desejo de sair, o governo chinês tem tornado cada vez mais difícil para os cidadãos e até mesmo alguns estrangeiros deixarem o país. Entre 2016 e 2022, o número de casos legais mencionando proibições de saída aumentou 8 vezes. Somente em 2018, 34 mil pessoas foram impedidas de deixar a China, um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Um estudo descobriu que, entre 1995 e 2019, pelo menos 128 estrangeiros também foram sujeitos a proibições de saída, incluindo 29 americanos e 44 canadenses. Essas restrições levantaram preocupações de que pessoas que são vistas como críticas ao governo podem não ter permissão para sair. Você pode se surpreender ao saber que, além das proibições de saída para viagens de e para a China, existem restrições sobre transferências de dinheiro para cidadãos chineses. Eles podem transferir apenas $50 mil por ano. Isso torna difícil investir no exterior, pagar por educação estrangeira ou imóveis, apoiar famílias no exterior ou realocar riqueza para a emigração, especialmente durante períodos de incerteza econômica e política. Outro motivo que leva à migração do povo chinês pode ser o serviço militar obrigatório em meio ao conflito entre China e Japão. A China possui serviço militar obrigatório e voluntário. E em 2021, o serviço voluntário se tornou o principal método de recrutamento. No entanto, todos os cidadãos ainda são obrigados a servir se convocados e o treinamento militar é obrigatório em escolas secundárias e universidades. Além disso, o risco de guerra sobre Taiwan está crescendo, e muitos jovens chineses temem ser forçados a se juntar a uma guerra se o conflito eclodir. Então, o ponto é, você tem que ser bom aos olhos do primeiro comando da capital. Se você não for, então enfrentará as consequências. Veja, o governo da China também apertou o controle sobre o conteúdo online, restringindo o acesso a notícias internacionais e mídias sociais. O projeto Escudo Dourado permite que o Estado monitore e censure discussões online. Fim. Criticar o governo pode ter consequências sérias, já que as autoridades continuam a implementar um controverso sistema de crédito social que rastreia o comportamento das pessoas. Aqueles com pontuações baixas podem enfrentar proibições de viagem e outras restrições. Então, o que essa fuga de cérebro significa para a China? Nos anos 80 e 90, a China era pobre, e muitos de seus melhores e mais brilhantes estudantes foram estudar no exterior e nunca voltaram. As Nações Unidas registraram a maior migração da China em 1992, com mais de 870 mil pessoas saindo. A China se transformou em uma potência econômica e tecnológica, os números começaram a cair. Até 2012, a imigração líquida havia caído para apenas 125 mil pessoas, uma enorme queda em relação aos anos anteriores. O governo chinês realmente incentivou seus talentosos cidadãos a retornarem para casa, oferecendo incentivos para cientistas e profissionais qualificados. E essa estratégia funcionou. Até 2016, mais de 80% dos estudantes chineses que haviam estudado no exterior estavam retornando à China, comparado a apenas 25% 2 décadas antes. Mas agora essa tendência se inverteu novamente. Em 2022, mais de 310 mil pessoas imigraram da China, apesar das rigorosas restrições de passaporte e viagem. E em 2023, em apenas 9 meses, o número já havia alcançado o mesmo nível do ano inteiro anterior.
Isso significa que cada vez mais indivíduos talentosos estão procurando uma maneira de sair. Enquanto isso, muitos profissionais de tecnologia estão escolhendo o Canadá e países europeus. Por quê? Porque esses países oferecem um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Benefícios sociais mais fortes, tornando-os mais atraentes para aqueles que procuram uma vida estável e segura. Essa fuga de cérebros, ou a perda de pessoas talentosas para outros países, pode ser um grande problema para a China. No passado, a China dependia de suas mentes mais brilhantes para impulsionar seu crescimento econômico e avanços tecnológicos. Mas se muitos deles saírem, a China pode ter dificuldades para manter sua posição como líder global em tecnologia. Por enquanto, uma coisa é clara: cada vez mais profissionais, estudantes e trabalhadores chineses estão procurando um futuro fora de sua terra natal. Só o tempo dirá se a China conseguirá atrair com sucesso essas pessoas de volta para o país ou não. Obrigado por assistir. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial que tem menos de 1000 visualizações, como este. Agora, é claro, isso não significa que todos devem começar um canal, mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal no YouTube sem rosto como este, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias aos criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que muitos de vocês têm perguntas sobre como começar e como fazer um canal crescer. Recebemos perguntas no nosso e-mail o tempo todo de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo pelo baixíssimo preço de totalmente gratuito. Então, se você é alguém interessado